Naquela tarde, o céu do Rio de Janeiro parecia carregado. As ruas ao redor do Mercadão de Madureira estavam lotadas, o som das buzinas misturando-se aos gritos dos feirantes que fechavam suas barracas. Em meio a essa agitação, uma mulher chamada Solange, de cerca de 40 anos, caminhava rápido segurando a mão de sua filha, Raquel, aluna do 2º ano do ensino médio. Elas tinham acabado de sair de uma pequena loja de tecidos depois de comprar material para o uniforme escolar. Solange era viúva. Seu marido morreu há 2 anos em um acidente de trabalho no porto. Desde então, ela abriu uma pequena lanchonete em sua casa, vendendo salgados e bebidas para os motoboys e motoristas de aplicativo das redondezas. A vida delas era simples, mas cheia de afeto. Raquel era uma garota inteligente e educada. Frequentemente ajudava a mãe na lanchonete antes de ir para a escola. No entanto, naquele dia, o destino delas mudou em um instante. Quando atravessavam a rua em direção ao ponto de ônibus, uma viatura da polícia parou bruscamente na frente delas. 2 policiais desceram com expressões azedas. Um deles era corpulento, de pele escura, com um uniforme amassado e óculos escuros. Era o Sargento Bastos, conhecido na área como um policial que frequentemente montava blitz falsas para conseguir dinheiro rápido, um acerto. "Ei, senhora, aonde pensa que vai?", gritou Bastos em tom elevado. Solange se assustou. "Desculpe, seu policial. Estamos apenas tentando atravessar." "Atravessar? Você sabe que é proibido atravessar aqui?" "Já cansei de dizer para não atravessar fora da faixa." Solange baixou a cabeça, tentando manter a calma. "Desculpe, senhor. Eu não sabia. Não há nenhuma placa dizendo que é proibido." "Ah, desculpas. Você acha que eu sou idiota?" Bastos olhou para ela com cinismo. "Cadê sua identidade, RG?" Raquel começou a ficar inquieta. Ela sabia que sua mãe raramente lidava com a polícia, especialmente com alguém que falava de forma tão abusiva. "Senhor, não fizemos nada de errado. Minha mãe só estava atravessando a rua", disse Raquel em voz baixa. Bastos a olhou de cima a baixo. "Você está querendo me ensinar meu trabalho?" "Criança não se mete onde não é chamada." Ele deu um tapa na mão de Raquel com força, fazendo a garota quase cair. As pessoas começaram a observar. Um vendedor de cachorro-quente ali perto murmurou: "Vixe, o Bastos de novo arrumando confusão." Mas ninguém ousava se aproximar. Todos conheciam a reputação de Bastos. Qualquer um que o desafiasse acabava se dando mal. Solange entrou em pânico e tentou proteger sua filha. "Senhor, por favor, não seja rude assim. Não fizemos nada de errado. Se quiser, eu mostro minha identidade, mas não precisa usar de violência." No entanto, essas palavras só deixaram Bastos ainda mais irritado. Ele puxou a pequena bolsa de Solange com tanta força que a alça arrebentou. Os pertences dela caíram na calçada, o dinheiro das compras, o tecido e um celular antigo com a tela trincada. "Vejam só. Além de atravessar onde não deve, ainda quer desacatar a autoridade. Posso te prender por isso", disse ele, apontando o dedo para o rosto de Solange. "Senhor, por favor, não faça isso. Por favor." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Solange. Raquel não aguentou mais. Ela olhou para sua mãe assustada e depois se virou para Bastos com raiva. "Senhor, isso não é justo. Minha mãe não fez nada de errado. O senhor é que está exagerando." A voz de Raquel foi alta o suficiente para que mais pessoas parassem para assistir. Alguns começaram a gravar com seus celulares. Bastos percebeu que estava sendo observado, mas em vez de parar, ele agarrou o braço de Raquel com força. "Sua atrevida! Criança se metendo com a polícia?" "Senhor, solte minha filha!" gritou Solange, puxando o braço da filha. Começou um empurra-empurra. No meio da confusão, Bastos empurrou Solange com força suficiente para fazê-la cair no asfalto. Sua mão ficou ferida, o tecido que comprara sujou-se e Raquel gritou histericamente: "Mãe!" Alguns pedestres começaram a gritar também.
Ei, não seja covarde assim, seu polícia. Mas Bastos respondeu com outro grito: calem a boca todos vocês. Querem ser presos também? O clima ficou tenso. Raquel ajudou a mãe a se levantar, abraçando-a enquanto chorava. Solange tremia de medo. De repente, porém, do meio da multidão, um homem de meia idade se adiantou. Ele usava uma jaqueta de couro preta e carregava um capacete na mão. Seu rosto era calmo, mas seu olhar era penetrante. Chega, sargento, disse ele em tom neutro. Bastos se virou rudemente. Quem é você? Quer se meter nos assuntos da polícia? O homem o encarou diretamente. Meu nome é Davi, e acho que o que você está fazendo já passou dos limites. Alguns moradores locais cochicharam. Olha, é o seu Davi, o ex-militar que mora no fim da rua. Bastos bufou. Ah, ex-militar. Ex, não é mesmo? Agora, esta é a área da polícia, não do exército. Davi permaneceu calmo. Não importa de quem é a área. Se você agride uma mulher em público, você está errado. E eu estou gravando desde o início. Ele ergueu o celular, mostrando a gravação desde que Bastos bateu na bolsa de Solange. O rosto de Bastos enrijeceu imediatamente. Mas antes que ele pudesse reagir, vários outros moradores também ergueram seus celulares. Nós também gravamos, senhor. Isso foi um abuso. Por um momento, Bastos perdeu o controle da situação. Ele olhou ao redor, os olhos selvagens, depois olhou para Davi com raiva. Você acha que pode me ameaçar com um vídeo? Davi respondeu calmamente: não estou ameaçando. Só estou mostrando quem realmente está errado. Solange segurava a mão de Raquel, o rosto pálido. Senhor, nós só queremos ir para casa. Sua voz era baixa, mas cheia de dor. Raquel olhava para Davi com esperança, como se visse um protetor em meio àquela injustiça. Mas antes que a situação se acalmasse, Bastos tentou arrancar o celular de Davi. Davi, no entanto, foi mais rápido. Ele deu um passo para trás, desviando da mão de Bastos com um movimento reflexo. Um som de baque foi ouvido. Bastos perdeu o equilíbrio e quase caiu. Os moradores soltaram um coletivo. "Ih, se deu mal", gritou alguém lá de trás. Davi permaneceu calmo. "Eu não quero confusão. Mas se você continuar a agir com violência, vou denunciar você à corregedoria." Bastos o encarou, mas agora havia dúvida em seus olhos. Ele não esperava encontrar alguém como Davi naquele dia. Alguém que não apenas tinha coragem de enfrentá-lo, mas que também conhecia a lei e tinha provas. No entanto, seu ego era grande demais para recuar. "Tudo bem", disse ele friamente. "Vamos ver depois quem está certo." Ele caminhou rapidamente em direção à sua moto, ligou o motor e foi embora com o rosto cheio de raiva. Mas antes de deixar o local, ele ainda gritou: "Vocês pensam que estão seguros, né? Vamos ver depois." Os moradores começaram a se aglomerar ao redor de Solange para confortá-la. Alguns ajudaram a recolher seus pertences espalhados. "Calma, senhora. Eu gravei tudo. Isso pode servir de prova", disse o vendedor de cachorro-quente que observava desde o início. Solange apenas assentiu fraca. Seus olhos ainda estavam inchados. Raquel abraçava a mãe, chorando baixinho. Davi se aproximou e bateu levemente no ombro de Raquel. "Você se acalmem primeiro. Eu vou ajudar a cuidar disso na delegacia. Não tenham medo." Apesar da tensão, o céu finalmente começou a desabar em chuva. Os pingos eram finos, mas frios. Em meio ao som dos trovões e à agitação do mercado que voltava ao normal, o coração de Solange ainda trovejava entre o medo e a incredulidade com o que acabará de acontecer. Ela não sabia que o incidente daquela tarde seria o começo de algo muito maior. Uma história que abalaria a cidade e exporia um policial que até então parecia intocável. A chuva apertou naquela noite. O vento soprava, trazendo o cheiro de terra molhada que envolvia o beco estreito onde Solange e Raquel moravam.
Na casa simples de alvenaria sem reboco, Solange estava sentada em uma cadeira de plástico com os olhos inchados. Enquanto isso, Raquel preparava um chá quente para a mãe. Mãe, come alguma coisa. Eu fritei umas coxinhas que sobraram. Solange balançou a cabeça lentamente. Depois, filha. Meu estômago ainda está revirado. Ainda estou pensando no que aconteceu. Raquel olhou para a mãe com tristeza. Mãe, não precisa ter medo. O seu Davi está ajudando. Tenho certeza que aquele policial vai ser punido. Solange suspirou profundamente. Filha, neste mundo, pessoas pequenas como nós muitas vezes perdem. Às vezes, só a verdade não é suficiente. Raquel olhou fundo nos olhos da mãe. Mas não podemos ficar quietas, mãe. Se ficarmos quietas, pessoas como Bastos continuarão fazendo o que querem. Solange olhou para a filha, sentindo-se orgulhosa. Raquel estava crescendo e se tornando uma jovem corajosa e de coração puro, um reflexo de seu falecido marido. Ela se lembrou das palavras do marido antes de morrer: se a vida for difícil, mantenha-se honesta e nunca se curve à injustiça. Essas palavras ecoaram novamente naquela noite. Lá fora, o som de uma moto parou em frente à casa. Em seguida, ouviram-se batidas leves na porta. Raquel correu para abrir e viu que era Davi. O homem segurava um guarda-chuva e uma pasta de plástico na mão. Com licença, dona Solange. Desculpe vir a essa hora da noite. Solange se levantou, um pouco nervosa. Oh, seu Davi, por favor, entre. Obrigada por nos ajudar hoje à tarde. Davi sentou-se na cadeira de visitante simples. Eu não podia ficar parado. A atitude do sargento Bastos foi criminosa. Eu já fiz a denúncia na corregedoria da Polícia Militar hoje mesmo, com o vídeo e o depoimento de outras testemunhas. Raquel pareceu aliviada. Obrigada, senhor. Mas será que essa denúncia vai realmente dar em alguma coisa? Davi assentiu lentamente. A corregedoria vai investigar com certeza, especialmente agora que viralizou. Esta noite, o vídeo já se espalhou pelas redes sociais. Muitas pessoas estão com raiva. A imprensa local também já está começando a investigar. Solange ficou surpresa. Viralizou? Quer dizer que todo mundo sabe? Sim, respondeu Davi. Muitos estão simpatizando com vocês. Mas a senhora precisa ter cuidado. Pessoas como Bastos geralmente não ficam quietas. Essa frase deixou o cômodo em silêncio por um momento. Raquel segurou a mão da mãe com força. Se ele vier de novo, eu já coordenei com alguns vizinhos e com o presidente da Associação de Moradores. Não tenham medo. Se algo acontecer, me liguem imediatamente, disse Davi com firmeza. Depois de conversar por um tempo, Davi se despediu. Antes de sair, ele olhou para Solange com respeito. A senhora foi corajosa ao enfrentar a injustiça. Isso é um grande passo. Às vezes a verdade assusta, mas se a deixarmos de lado, a injustiça se torna normal. Solange abaixou a cabeça, as lágrimas caindo. Obrigada, senhor. Espero que a justiça realmente exista. No dia seguinte, o clima no mercado de Madureira estava diferente. Todos falavam sobre o vídeo que circulava nas redes sociais: policial agride mãe e filha em público. O vídeo mostrava claramente o rosto do sargento Bastos enquanto empurrava Solange e gritava com Raquel. Na seção de comentários, milhares de pessoas o condenavam: vergonhoso. Que tipo de policial é esse? Tem que ser expulso. Parabéns aos moradores que tiveram a coragem de gravar. Alguns repórteres locais até foram ao local do incidente, entrevistando comerciantes e testemunhas. O nome de Solange de repente ficou conhecido. Mas para Solange, toda aquela atenção não era motivo de orgulho, e sim um novo medo. Naquela tarde, 2 policiais uniformizados foram à sua casa. Eles se apresentaram como oficiais da corregedoria. Dona Solange, viemos colher seu depoimento. Não se preocupe, é apenas o procedimento padrão, disse um deles, amigavelmente.
Solange, acompanhada por Davi, prestou seu depoimento. Ela contou tudo em detalhes. Desde o momento em que Bastos a acusou de atravessar no lugar errado até ele bater em sua bolsa e derrubá-la. Raquel também foi ouvida. Um dos oficiais da corregedoria anotava tudo seriamente. Obrigado, senhora. Já temos muitas provas. O vídeo dos moradores também é muito claro. Se for comprovado, o envolvido receberá sanções severas. Solange abaixou a cabeça. Eu só quero justiça, senhor. Não quero ser viral ou famosa. O oficial sorriu. Nós entendemos, senhora. A senhora foi muito corajosa em denunciar. Isso é louvável. Depois que eles saíram, Davi olhou para Solange. Agora é só esperar o resultado da investigação. Mas tenho certeza de que o Bastos tentará encobrir seus rastros. Ele é tão poderoso assim, senhor? Sim, ele tem conhecidos lá dentro. Mas fique tranquila, se as provas forem fortes, ele não poderá escapar. Alguns dias depois, a vida parecia ter voltado ao normal. Mas Bastos não estava parado. Naquela noite, por volta das 22 horas, Solange, que estava fechando a janela, ouviu o som de uma moto parar em frente à sua casa. Ela espiou e seu coração disparou. 2 homens vestidos à paisana estavam parados em frente ao portão. Um deles usava um capacete preto fechado. O outro acendeu um cigarro. Solange reconheceu a voz à distância. Era a voz de Bastos. É melhor a gente dar um aviso logo. Para ela aprender a se mancar amanhã. Solange entrou em pânico. Ela rapidamente apagou a luz da sala e correu para o quarto de Raquel. Filha, acorde rápido. Tem gente lá fora. Raquel, ainda meio sonolenta, seguiu a mãe e se esconderam atrás do guarda-roupa. Batidas fortes soaram. Toque, toque, toque. Dona Solange. Sai daí. Você acha que pode me envergonhar na internet? A voz de Bastos ecoou. Raquel abraçou a mãe com força. Suas lágrimas escorriam silenciosamente. De repente, outros passos foram ouvidos vindo do beco. Então, uma voz masculina gritou: Ei, o que vocês estão fazendo aí? Era a voz de Davi. Aparentemente, ele estava fazendo rondas noturnas pelo bairro depois de saber das ameaças de Bastos. Bastos se virou surpreso. Ah, você de novo. Davi se aproximou rapidamente, carregando uma lanterna potente. O que você está fazendo na casa de uma moradora a essa hora da noite? Isso é perturbação da ordem. A discussão começou. Bastos tentou disfarçar suas intenções. Eu só vim esclarecer as coisas amigavelmente. Por que o escândalo? Davi se aproximou com firmeza. Esclarecer? No meio da noite, trazendo 2 capangas? Os vizinhos, ouvindo a comoção, começaram a sair de suas casas. Alguns ligaram seus celulares, gravando novamente. Bastos percebeu que a situação era delicada. Ele finalmente recuou, mas olhando para Davi com um olhar cheio de vingança. Tudo bem, desta vez você ganhou. Mas não comemore ainda. Eles foram embora, deixando para trás o cheiro de cigarro que ainda pairava no ar. Davi se virou para Solange, que saiu com o rosto pálido. Calma, senhora. Eu já avisei ao posto policial e à associação de moradores. Amanhã faremos um boletim de ocorrência adicional. Solange soluçou. Estou com medo, senhor. E se ele realmente estiver com sede de vingança? Davi olhou para ela com firmeza. Ele veio à noite justamente porque está com medo. Isso significa que estamos no caminho certo. Raquel olhou para Davi com os olhos marejados. Seu Davi, obrigada por nos ajudar de novo. Davi apenas sorriu. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Na manhã seguinte, as notícias se espalharam ainda mais. Um novo vídeo mostrando Bastos indo à casa de Solange à noite também circulou. Agora não eram apenas os moradores locais que sabiam, mas também a mídia nacional.
As manchetes na TV diziam: policial que agrediu mãe e filha visita a casa da vítima no meio da noite. O comando da polícia militar agiu rapidamente. Bastos foi chamado para depor e afastado temporariamente de suas funções. Nas redes sociais, milhares de comentários exigiam sua expulsão. No entanto, por trás de tudo isso, Bastos tramava um novo plano. Ele sentia que sua honra havia sido pisoteada por uma viúva pobre e um ex-militar. E essa vingança ainda não estava completa. Solange estava sentada na varanda de casa naquela tarde, observando o céu alaranjado. Em seu coração, havia um misto de alívio e medo. Ela sabia que a tempestade ainda não havia passado, mas, pela primeira vez na vida, ela não se sentia sozinha. Raquel apareceu com um chá quente. Mãe, olha só. Muitas pessoas estão enviando mensagens de apoio nas redes sociais. Algumas dizem que a senhora é uma inspiração. Solange deu um pequeno sorriso. Eu só queria viver em paz, filha. Mas se esse incidente puder fazer com que outras pessoas tenham coragem de lutar contra a injustiça, então talvez haja um propósito nisso. Raquel assentiu. Eu prometo, mãe. Eu não terei mais medo quando vir alguém sendo tratado injustamente. A brisa da tarde soprava suavemente, movendo a cortina da janela. Ao longe, o sino da igreja próxima soava, acompanhando a calma momentânea após a primeira tempestade. No entanto, elas não sabiam que por trás daquele silêncio, Bastos estava preparando seu próximo passo. Algo muito mais perigoso do que apenas ameaças noturnas. 3 dias se passaram desde que Bastos foi afastado temporariamente de suas funções. Na mídia, as notícias sobre ele ainda eram o centro das atenções. Em seu coração, a raiva crescia. Ele se sentia humilhado por uma mulher pobre e por um homem que era apenas um ex-militar. Em sua casa alugada em um bairro afastado, Bastos olhava para a tela do celular com ódio. Notícias, comentários e memes sobre ele enchiam a internet. Havia até um vídeo imitando seu jeito de falar quando repreendeu Solange. Bando de internauta desocupado, ele rosnou socando a mesa. No canto da sala, um homem de camisa preta estava sentado relaxadamente, acendendo um cigarro. Seu nome era Bira. Um velho amigo conhecido por ajudar em serviços sujos. Cara, se você quer se vingar, eu tenho um jeito, disse Bira lentamente. Não é batendo, é fazendo aquela mulher perder a credibilidade. Bastos olhou para ele com intensidade. O que você quer dizer? A gente inventa uma nova história. Diz que aquela mulher provocou tudo de propósito. Você não tem uns contatos em algum blogueiro, algum jornalista? Bastos ficou em silêncio. A ideia parecia interessante. Ele sabia que no mundo virtual, as percepções podiam ser alteradas. Se ele pudesse reverter a história, talvez conseguisse limpar seu nome. Certo, disse ele finalmente. Mas não faça pela metade. Eu quero que aquela gente se arrependa de ter mexido comigo. Enquanto isso, em sua pequena casa, Solange tentava viver o dia a dia normalmente. Ela reabriu sua barraca de salgados. Embora muitos viessem apenas para ver a mãe que ficou viral. Alguns novos clientes compravam coxinhas enquanto sussurravam. Dona, eu te admiro. A senhora foi muito corajosa de enfrentar aquele policial. Obrigada, minha filha. Eu só queria a verdade. No entanto, nem todos eram gentis. Havia também os cínicos. Ah, isso é só para chamar a atenção. Com certeza foi paga pela mídia, disse uma vizinha invejosa. Raquel, ouvindo o comentário, ficou irritada. Senhora, por que está falando assim? Minha mãe foi a vítima. Mas Solange conteve a filha. Deixa pra lá, filha. A verdade não precisa ser gritada. O tempo vai provar. Alguns dias depois, uma nova notícia apareceu na mídia online. Exclusivo, viral de mãe e filha agredidas por policial pode ter sido armação. O artigo continha uma narrativa que distorcia os fatos, alegando que Solange havia provocado Bastos deliberadamente para viralizar. Chegou a acusar o vídeo de ser editado.
Raquel leu a notícia tremendo. Mãe, isso é calúnia. Solange olhou para a tela do celular com o rosto pálido. Meu Deus! Quem faria uma coisa dessas? Davi chegou pouco tempo depois. Ele já tinha lido a mesma notícia. Eu suspeitava que isso era obra do Bastos, disse ele. Ele quer virar a opinião pública. Mas como, senhor? Perguntou Raquel em pânico. Muitos estão acreditando. Veja os comentários. Davi olhou para elas com calma. Calma. Vamos reunir mais provas. Eu tenho a gravação da noite em que ele veio aqui. Isso é suficiente para mostrar quem realmente é o culpado. No entanto, o ataque não parou por aí. 2 dias depois, alguém pregou um bilhete no portão da casa de Solange. Pare de se fingir de vítima ou prepare-se para perder sua filha. Solange tremeu ao ler o bilhete. Seu Davi, eles estão ameaçando a Raquel. Davi reagiu imediatamente. A partir desta noite, eu e os moradores faremos ronda aqui todas as noites. Eu também já pedi à delegacia local para patrulhar a área. Raquel chorou baixinho. Por que as pessoas más têm tanto poder, senhor? Davi olhou para ela com gentileza. Porque as pessoas boas muitas vezes têm medo. Mas desta vez eles escolheram um alvo errado. Enquanto isso, na corregedoria, a investigação sobre Bastos se aprofundava. Várias testemunhas prestaram depoimentos incriminadores. O Major Alves, responsável pela investigação, olhava os relatórios com o rosto sério. Ele já ouvirá falar da má reputação de Bastos há muito tempo, extorsão nas ruas, ameaças a moradores e proximidade com empresários corruptos. Se todas essas provas forem verdadeiras, disse Alves ao seu assistente, vou garantir que ele não seja apenas afastado, mas expulso. No entanto, Bastos tinha seus contatos internos, um oficial superior da polícia que o ajudou a subir na carreira. Essa pessoa avisou Alves por mensagem de texto, não pegue muito pesado com o Bastos. Ele tem conexões importantes. Major Alves apenas suspirou. Ele sabia que o jogo nos escalões superiores era difícil, mas sua consciência não podia aceitar tamanha injustiça. Se a lei pode ser comprada, disse ele em voz baixa, deixe que o povo abra os olhos do mundo. No mesmo dia, Davi decidiu levar Solange e Raquel à Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Elas foram recebidas por Renata, uma defensora pública jovem e idealista. Eu já li as notícias, disse Renata. Nós podemos ajudar. Não tenha medo, dona Solange. Isso não é apenas sobre a senhora, mas sobre muitas pessoas simples que são frequentemente oprimidas. Solange olhou para Renata cheia de esperança. Eu só quero limpar meu nome, doutora. E que minha filha não viva com medo. Renata sorriu. É por isso que vamos lutar. Elas fizeram um segundo boletim de ocorrência oficial por calúnia e ameaça contra Solange. A defensoria também contatou alguns grandes veículos de mídia para que uma contranarrativa pudesse ser divulgada. Davi observou aquele passo com alívio. Agora o jogo estava começando a ficar mais aberto. No entanto, naquela noite algo aconteceu. Por volta das 23 horas, durante uma garoa fina, uma moto passou rapidamente em frente à casa de Solange e atirou uma pedra grande contra a janela. O vidro se estilhaçou. Raquel gritou de susto. Mãe, jogaram uma pedra. Davi e os moradores da ronda vieram imediatamente. Mas o agressor já havia fugido. Na pedra estava amarrado um papel com uma escrita grosseira: se não retirar a queixa, a próxima não será uma pedra. Solange não conseguiu mais conter as lágrimas. Seu Davi, até quando isso vai continuar? Davi olhou fixamente para a rua. Até a verdade vencer, dona Solange. Mas agora, vou garantir que vocês fiquem seguras primeiro. Na manhã seguinte, Davi as levou para ficarem temporariamente na casa de parentes em Nova Iguaçu. Eu cuidarei do resto aqui. Confie em mim, disse ele. Solange segurou a mão dele com força. Seu Davi, se não fosse pelo senhor, talvez já tivéssemos desistido. Davi apenas sorriu.
Eu só fiz o que qualquer ser humano deveria fazer pelo outro. No mesmo dia, Bastos foi chamado novamente ao quartel-general. Ele não sabia que o Major Alves agora trabalhava secretamente com a Defensoria Pública e havia levado todas as novas provas, incluindo o vídeo da ameaça noturna e o bilhete de intimidação. Quando Bastos se sentou na sala de interrogatório, o clima estava tenso. O Major Alves abriu os arquivos de vídeo, um por um. "Este é você, não é?" perguntou ele, neutro. Bastos ficou em silêncio. Seu rosto começou a ficar vermelho. "Esta é a noite em que você foi à casa da vítima. Esta é a gravação dos moradores quando você as ameaçou na frente da casa." Bastos tentou se defender. "Isso é calúnia, Major. Eu só queria esclarecer as coisas." "Esclarecer? No meio da noite, levando 2 capangas?" A sala ficou em silêncio, ouvindo-se apenas o som do ar-condicionado. O Major Alves recostou-se na cadeira. "Você não está apenas envergonhando a instituição, Bastos. Você se tornou uma desgraça para esta farda." Pela primeira vez, Bastos não conseguiu falar. Ele sabia que todas as provas estavam fora de seu controle. Enquanto isso, em Nova Iguaçu, Raquel abriu o celular. Nas redes sociais, uma nova notícia surgiu: policial que agrediu mãe e filha pode ser expulso. A coluna de comentários estava cheia de apoio. "Graças a Deus, finalmente a justiça está vencendo. Parabéns a Dona Solange e aos moradores pela coragem." Raquel olhou para a mãe, sorrindo. "Mãe, olha isso. As pessoas estão começando a saber a verdade." Solange olhou para a tela com os olhos marejados. "Finalmente." No entanto, Davi, que acabará de chegar com notícias, ainda parecia cauteloso. "Ainda não podemos relaxar. O processo legal não terminou, mas o vento está soprando a nosso favor." Ele então olhou para Raquel. "Sabe, filha? Às vezes as pessoas boas precisam se machucar primeiro antes de serem acreditadas. Mas são essas feridas que nos tornam fortes." Raquel assentiu, sua voz baixa. "Eu entendo, senhor." Naquela tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, Solange olhava o céu da janela da casa de seus parentes. Ainda havia tensão no ar, mas também esperança. Ela sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas uma coisa agora estava clara: ela não estava mais com medo. E em algum lugar, na sala silenciosa do quartel-general, Bastos estava sentado sozinho, olhando para a decisão em sua frente, declarado culpado por grave violação ética. Mas em seu coração, a vingança ainda não havia se apagado. 2 semanas se passaram desde que a Comissão de Ética da Polícia Militar impôs a sanção ao sargento Bastos. A notícia se espalhou por toda parte. Ele foi oficialmente expulso com desonra por infração grave, agressão, intimidação de cidadãos e por manchar o nome da instituição. Para Solange, no entanto, a notícia não foi apenas uma vitória. Foi como um peso enorme finalmente sendo retirado de seu peito. Mas, no fundo, ela sabia que a luta deles ainda não havia terminado completamente. O mundo podia acreditar na verdade, mas a tranquilidade ainda não havia retornado totalmente. Naquela manhã, Solange estava sentada na varanda da casa de seus parentes em Nova Iguaçu. Ela observava a mangueira no quintal enquanto saboreava um chá quente. Raquel estava sentada ao seu lado, estudando para as provas da escola. "Mãe", disse Raquel em voz baixa. "Quando tudo isso acabar, a senhora vai voltar a abrir a lanchonete." Solange sorriu levemente. "Claro, filha. A vida tem que continuar. Eu não quero ser lembrada para sempre por causa de uma coisa ruim. Eu quero ser conhecida pelos meus salgados deliciosos." As duas riram baixinho, pela primeira vez em muito tempo. No entanto, em meio a esse momento de calor, Davi chegou com o rosto sério. Ele tinha acabado de voltar do Rio. "Dona Solange, acabei de receber uma notícia", disse ele. Bastos fugiu da custódia interna. Solange empalideceu instantaneamente. "Fugiu? Como assim, senhor?" Ele deveria passar por um processo adicional em Bangu, mas há 2 noites ele não apareceu. Agora ele está sendo procurado.
Raquel olhou para Davi e sua voz tremendo. Senhor, não me diga que ele pode vir aqui. Davi balançou a cabeça. Não sabemos. Mas eu já falei com a polícia local. Esta casa será vigiada. Solange segurou a mão de Raquel com força. Meu Deus, quando isso vai acabar? Naquela noite choveu forte novamente. Como se o céu do Rio de Janeiro chorasse pelas feridas ainda não curadas. Davi estava sentado no posto de guarda improvisado em frente à casa, segurando um rádio comunicador. 2 vizinhos vigiavam em ambos os lados da rua. Por volta das 23 horas, o som de uma moto foi ouvido ao longe. O barulho do escapamento era alto, diferente das motos dos moradores locais. Davi se levantou. Essa não é uma moto daqui, disse ele baixinho. A moto parou a cerca de 50 metros da casa. 2 figuras desceram. Uma delas usava uma jaqueta preta e um capacete fechado. Davi olhou atentamente. Ele conhecia aquele jeito de andar. Bastos! Davi! Gritou Bastos no meio da chuva. Sai daí! Não se esconda atrás de uma mulher. Os moradores começaram a sair. Alguns traziam lanternas, outros gravavam. Mas Davi os conteve. Não se aproximem. Isso é assunto meu. Ele caminhou lentamente em direção a Bastos, que estava parado no meio da rua lamacenta. A água da chuva escorria de seus cabelos e jaqueta. Já chega, Bastos, disse Davi neutro. Você já se destruiu o suficiente. Volte. Entregue-se. Bastos riu sarcasticamente. Você acha que eu vou viver como mendigo depois que todo mundo me humilhou? Por causa daquela mulher pobre, minha vida está arruinada. Davi o encarou. Sua vida está arruinada por causa da sua própria ganância. Bastos ergueu a mão, mostrando a pistola que carregava. Se eu cair, não vou cair sozinho. Os gritos dos moradores explodiram. Ele está armado. Tem uma pistola. Davi permaneceu calmo, mas seus olhos não desgrudavam da mão de Bastos. Não seja idiota, Bastos. Você sabe as consequências se atirar. No entanto, Bastos já havia perdido o controle. Ele atirou para o ar 2 vezes. O som dos disparos ecoou alto no meio da chuva. Os moradores correram para dentro de casa. Davi avançou lentamente 1 passo de cada vez. Bastos, largue essa arma. Não é assim que se resolve. Cala a boca. Bastos apontou a pistola para o peito de Davi. Você acha que é um herói? Você só me fez perder. O tempo pareceu parar. Apenas o som da chuva e dos trovões era ouvido. Davi não se moveu. Se você quer atirar, atire. Mas isso não vai mudar a realidade. Todo mundo já sabe quem você realmente é. Bastos rangeu os dentes, a mão tremendo. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, o som de sirenes foi ouvido de repente no fim da rua. 2 viaturas da polícia chegaram em direções opostas, jogando luz sobre eles. Vários policiais armados saíram, gritando: Sargento Bastos, largue a arma. Bastos entrou em pânico. Ele olhou para as luzes da polícia e depois para Davi. Nesse momento de distração, Davi agiu rápido, chutando a mão de Bastos. A pistola voou e caiu na lama. Os policiais correram para frente, imobilizando Bastos com força. A chuva continuava a cair enquanto Bastos era algemado. Ele olhou para Davi com um último olhar cheio de ódio. Você acha que acabou? Disse ele em voz baixa. Davi respondeu baixinho: Sim, Bastos. Acabou. Na manhã seguinte, a notícia dominou as telas de televisão nacionais. Ex-policial foragido é preso após ameaçar moradores com arma de fogo. O vídeo gravado pelos moradores mostrava os momentos da prisão. Davi, parado no meio da chuva, tornou-se um símbolo da coragem civil contra a injustiça. Na casa de seus parentes, Solange assistia à transmissão com lágrimas nos olhos. Finalmente acabou de verdade, filha. Raquel abraçou a mãe com força.
a senhora não precisa mais ter medo. Alguns repórteres vieram para entrevistas, mas desta vez Solange os recebeu com calma. Eu não sou ninguém importante, disse ela diante das câmeras. Eu sou apenas uma mãe que queria viver em paz. Mas se viver em paz significa deixar outras pessoas serem feridas, então estamos todos errados. Essa frase viralizou. Muitas pessoas a compartilharam com a hashtag Justiça para Solange. 2 meses depois, a vida lentamente voltou ao normal. Bastos foi oficialmente condenado à prisão por porte ilegal de arma e ameaça a civis. Os nomes de Solange e Raquel ficaram amplamente conhecidos, não como vítimas, mas por sua coragem em buscar justiça. A barraca de salgados de Solange reabriu. As pessoas vinham, não para fofocar, mas para dar apoio. Dona, me vê 2 coxinhas. Parabéns pela força, hein? Agora muitas pessoas estão inspiradas. Solange sorriu calorosamente. Obrigada, meu filho. Espero que todos aprendam com o que aconteceu. Raquel voltou a se concentrar na escola. Ela era frequentemente convidada para ser palestrante em eventos para jovens, falando sobre coragem e a importância de denunciar o que é errado. Numa tarde, Davi apareceu novamente. Desta vez sem uniforme, apenas vestindo uma camisa simples. Ele se sentou em uma cadeira em frente à barraca, saboreando um pastel. A lanchonete está mais movimentada, hein, Dona Solange, disse ele, sorrindo. Sim, e tudo graças à ajuda do senhor também, respondeu Solange. Davi balançou a cabeça. Eu só ajudei um pouco. A senhora que foi corajosa. E a Raquel também é incrível. Raquel, sentada ao lado da mãe, sorriu timidamente. Seu Davi, se não fosse pelo senhor, não saberíamos o que fazer naquela hora. Davi olhou para as duas e disse baixinho, às vezes, Deus escolhe pessoas simples para mostrar o significado da coragem. E vocês provaram isso. O clima daquela tarde era quente. Uma chuva fina caiu novamente, mas desta vez não era assustadora. Parecia mais o encerramento de uma longa história, lavando as feridas que um dia existiram. Solange olhou para o céu que lentamente clareava. Finalmente tudo acabou. Sim, Davi assentiu. Sim, senhora. Mas espero que não seja o fim, e sim o começo de uma mudança. Alguns meses depois, o nome de Solange foi usado por uma organização social para um programa de assistência jurídica gratuita para pessoas de baixa renda que sofriam injustiças. Eles o chamaram de Movimento Solange. Raquel frequentemente acompanhava mães em outras comunidades, ensinando-as a denunciar sem medo. Em uma entrevista final na televisão local, Solange disse com simplicidade: eu costumava pensar que lutar contra os poderosos era impossível. Mas acontece que se formos honestos e estivermos ao lado de pessoas boas, a justiça pode chegar. Pode demorar, mas ela sempre chega. Seu rosto sorria suavemente, seus olhos em paz. E entre todos que a assistiam naquela noite, Davi sorriu sozinho em sua